pega a pedra. Vocês estão tentando achar que é o bonzinho. É igual hoje. A pessoa tá passando uma luta, você chega pra ela, ô irmão, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Lá vem você de crentice. Ou não é assim? Hein, pessoal? Não, pode ficar tranquilo. Se Deus é por nós, lá vai o beato. Vai nem conversar com você. É a pedra. É a pedra. Olha o que ele está dizendo. Então disse toda a congregação que o apedrejasse. O que você leu antes? O Josué e o Caleb falando, vamos agradar a Deus. Vamos agradar a Deus. E o pessoal não gostou disso. E fala, vamos pegar na pedra, vamos tacar nele. Agora olha que bonito. Vai, Davi. Porém, leia. Apareceu na tenda da congregação a todos os filhos. Não importa a pedra, o importante é que a glória de Deus está sobre a nossa vida. Ouviu? Agrada a Deus, a glória de Deus está sobre a sua vida. Agora nós vamos para Josué, capítulo de número 24, versículo 14. Tá? Eu falei que eu ia trazer um aspecto de um deles, né? Hoje falando sobre Josué, semana que vem falarei sobre Caleb. Os dois entraram na terra da promessa. Eu acho interessante que a história dos 10 acaba aqui e de Josué e Caleb continua. Diga comigo, a minha história vai ficar registrada. Diga, e vai continuar. Fala que assim seja. Olha o que a Bíblia diz agora, eu estou falando do livro de quem? Como é que é o nome dali? Do livro de quem? Josué. Quem é Josué? O homem que agradou a Deus. Irmã, se a senhora agradar a Deus, a sua vida vai ficar registrada no coração da sua família. Seja uma mulher que agrade a Deus. Seja um homem que agrade a Deus. E olha só o que Josué vai nos ensinar. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Continua. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais na além do rio e no Egito. E servi. Então o povo ali, pessoal, estava dividido. Você vê que a luta continuou. Na época de Moisés havia divisão, agora na época de Josué a mesma coisa. Isso aqui é o último capítulo do livro de Josué. Você vê a vida toda, o povo sempre, o diabo, colocando dúvida, questionamento, querendo dividir o povo, porque o diabo sabe que Deus não opera na dúvida, Deus opera na fé. Vocês entenderam? Se tem dúvida, Deus não vai operar. Deus opera na fé, fé é a certeza. É a convicção. Se Deus é por nós, diga comigo, ninguém. Então, age pela fé que Deus é contigo. Em nome? Aí o Josué falou, o problema é o seguinte, vocês estão em dúvida, tá? Não é assim que a gente serve a Deus. Serve a Deus é com sinceridade, serve a Deus é de todo o coração, lançando fora os inimigos, arrancando o que não agrada a Deus, serve a Deus de todo o coração, tá? E sinceramente, continua agora, vai. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem? Servais. Irmãos, presta atenção nisso, vai te ajudar muito. Para de ser crente Bob Esponja. Pastor, crente Bob Esponja? Todo mundo aqui já lavou louça. Amém? Né? Você não tem esponja não para lavar louça? O que a esponja faz com a água? Suga, ela absorve, não é? Tem cristão que absorve o problema dos outros. Vocês estão entendendo? É sua neta, é seu neto, não é seu filho. O seu filho você criou. A sua filha você criou. Não, pastor, é minha neta. Deixa ela criar. Deixa ela criar. Sabe por quê? Se você criar, sabe o que vai acontecer? Ela vai arrumar outra. E aí tu cria outra, arruma outra. Arruma outra, arruma outra, arruma outra, arruma outra. E sabe o que vai acontecer? É a sua vida que vai ficar para trás. E ela está vendo a vida dela lá. Se teve filho, tem que ter responsabilidade para educar. Mas hoje em dia, isso aí fora está mudando. Hoje, antigamente, quando uma pessoa chegava, uma criança, chegava na escola, em casa, né, com a advertência da escola, como é que era? Castigo, não podia ver o programa que gostava, né, ficava sentado, né, não podia brincar. Hoje em dia, se chega, e pior, o pai falava, ó, se tiver próximo, se eu for chamado para ir para a escola, olha, dessa eu não vou te bater não, mas na próxima... Não era assim, pessoal? E resolvia, né? Antigamente, não tinha esse negócio de psicólogo.
vou levar no psicólogo. Ó, vou tirar o meu sapato aqui. Você vai ver o que é o psicólogo. Não era assim? Hein? E ninguém morreu. Hoje em dia, chama o conselho tutelar. Me poupe. Olha o que ele está ensinando para nós aqui. Nós não podemos mudar esse costume. E tem sido mudado. Hoje em dia, se o professor dá uma advertência, se a criança chega em casa com uma advertência, sabe o que ela faz? Os pais vão na escola. O quê? Você está falando isso do meu anjo? Meu filho é um querubim da guarda celestial. Meu filho só falta auréola e asazinha para voar. Mas sabe por quê? Porque enfia o filho na creche e não cuida. Você não sabe nem como é que é. Aí bota a responsabilidade dos outros. Aí parece que agora os professores é que tem que ensinar. Educação se aprende em casa. Não é na escola. É em casa que se aprende. E o Josué, pessoal, ele ensinou isso. Ele aprendeu a respeitar. Então, o que Deus está tentando dizer para nós? Aprenda a respeitar as escolhas da pessoa. Aprenda. Porque olha para o pastor, me perdoa, mas eu sou sincero. Tem muita gente, irmão, que só aprende quando toma as pancadas da vida. Desculpa, mas tem gente que só aprende apanhando. Lembra do filho pródigo? Ele tinha tudo na casa do pai. Ele teve que sair. E só quando ele saiu é que ele caiu em si e voltou para a casa do pai. Isso aí a Bíblia está dizendo, tem gente que só dá valor quando perde. Há pessoas que têm que perder para dar valor. E muitas das vezes nós não fazemos como Josué ensinou. Josué ali está ensinando para nós, ó, escolhe. Você quer servir outros deuses? É contigo mesmo. É isso que você quer? Eu vou respeitar a sua escolha. Porém, não concordo, mas eu vou respeitar. A mesma coisa tem que ser nós, irmão. A gente não pode ficar sofrendo pela pessoa. Você já ouviu falar de Jonas? O profeta fujão da Bíblia? Já ouviram falar? Jonas recebeu a missão de Deus para ir para Nínive. Ele, em desobediência, ele pega um navio e vai para Tarsis. E no meio do caminho se levantou o quê? Hã? Não, calma, foi a tempestade. Entendeu? Ele estava lá no navio e veio uma tempestade que quase afunda o navio. O Jonas era dono do navio? Não. Havia um capitão. E o capitão quase perde o navio. Perdeu muita bagagem do navio por causa de quem? Entendeu? Então tem coisa da vida que a gente perde porque está unido com a pessoa errada. Ah, Deus, eu perdi isso. Mas tu está do lado do Jonas. Essa tempestade não era para aquele navio. Aquela tempestade que a senhora falou que teve o peixe, que engoliu, aquela tempestade não era para o navio. Aquela tempestade era para quem, pessoal? Para Jonas. Mas o capitão estava ali, o navio era dele. Então você vê que a Bíblia está dizendo para nós que há problema que não é nosso. Há problema que é dos outros, mas a gente acaba absorvendo aquele problema. Olha o que Josué está dizendo. Ó, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem se faz. Não tem problema não. Vocês conheceram Deus, agora vocês estão conhecendo outros deuses. Você não quer servir a Deus? Você quer servir outros deuses? É contigo mesmo. Só não diga que eu não avisei. Só não diga que eu não falei que você estava indo no caminho errado. Mas outra coisa, eu vou respeitar a sua escolha. Porém, todavia, entretanto, a minha escolha é diferente. Olha lá o que ele vai dizer agora. Vai da visão. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Jordão, ou os deuses amorreus. Quer dizer, você quer servir os outros deuses? Escolhe aí, tem esses deuses aí. Vai, Davi. Agora, ó, em cuja terra habitais. Agora, pessoal. Porém, eu e minha casa. Você viu que coisa séria? Então, Josué ali, ele se posicionou. Vocês estão entendendo, pessoal? As palavras convencem e a posição arrasta. Não adianta eu ficar falando de Deus se eu não tenho uma postura na presença de Deus. Porque hoje, Jesus, até tem gente com o sobrenome de Jesus fazendo besteira. Então não é só a palavra Jesus, mas é uma posição de um filho de Deus. Você sabia que muitas das vezes hoje, a maior luta de um parente se converter somos nós mesmos? Que dá mau testemunho dentro de casa? Olha o que ele está dizendo, ó, presta atenção. Em cuja terra habitais. Agora, ó, depois do ponto e vírgula, ó. Porém, eu. Diga comigo, eu. Fale, pessoal.
Então o que ele está dizendo? Eu já tomei a minha decisão. Eu escolhi Deus. Eu tive encontro com Deus, eu vi Deus operando, lá eu saí do Egito, eu vi Deus lá se manifestando na vida de Moisés, eu vi a Miriam sendo curada, eu vi o Mar Vermelho se abrir, eu vi o Jordão mudar de sentido, eu vi as muralhas de Jericó caírem. Olha aí, vocês tomem a decisão que vocês quiserem, eu vou respeitar a sua decisão, mas eu e minha casa. Você viu? Por isso, peraí, primeiro ele tomou a decisão, depois a casa veio junto. Porque a grande dificuldade é que a família às vezes olha para nós e não nos vê uma pessoa com compromisso com Deus. Não nos vê uma pessoa ali levando Deus a sério. Não tem uma responsabilidade com Deus. Aí quando a conta está no pescoço, eu venho. Irmão, presta atenção no que eu vou falar para você. O Josué, ele não deixou só territórios para a família, ele deixou um legado. Sabe? Às vezes a gente pode não ter bens, carro, moto, casa. Aí, pastor, querer deixar um apartamento para o meu filho. Talvez você não tenha condições de deixar tanta coisa. Olha para o pastor, mas você pode deixar um legado de temor a Deus, de respeito a Deus. Quando falar de você, a pessoa se lembra, né, que ele é uma referência de um homem de Deus. Aquilo ali é uma referência de uma mulher de Deus. Isso foi o maior presente que eu ganhei no meu aniversário. Quem deixou esse legado para mim foi minha bisavó. Eu era pequenininho, eu tinha entre 9 e 10 anos, ia junto com ela para a igreja, ela tropeçava, caía, já tinha mais de 70 anos, estava com toda a firmeza nas pernas, e eu falava, avó, vamos para casa, avó, vamos para casa. E ela falou, não, eu vou para a igreja, mesmo com a perna sangrando, eu vou para a igreja. Aqui ela estava me ensinando, eu só tinha 10 anos de idade, mais de 30 anos se passaram, e ela estava me ensinando, sirva a Deus de todo o coração. Mesmo sangrando, nada pode te impedir de buscar Deus. E assim eu fui. E hoje, quando eu completei minha idade, hoje estou com 45 anos, meu filho colocou na rede social. Pai, o maior, o maior legado, o maior presente, a maior alegria que o Senhor me dá é ver o Senhor se dedicando a Jesus Cristo. Então você vê, talvez você não tenha um apartamento, talvez ainda não tenha um carro, ainda não tenha uma casa para dar para os seus filhos, mas que você pode mostrar para ele o caminho que é Jesus Cristo. Que você seja a seta que mostra o caminho da salvação. Porque tem gente, irmão, pensa que a família não está vendo, que tem gente que às vezes está em casa, aí daqui a pouco está arrumado para vir para a igreja, aí bate aquele trovão, aí cai aquela água. Aí sabe o que a pessoa faz? Estava arrumada para vir para a igreja. Não vou para a igreja, bateu um desânimo, começou a chover. Olha o que o Josué está dizendo. Tome uma decisão. Vocês querem servir a Deus? Serve de coração. Serve a Deus com interesse. Não serve de qualquer jeito. Eu tomei a decisão. Olha que bonito. Eu e minha casa, viu? Então a casa dele servia por quê? Porque ele era referência. Veja que ele não disse minha casa e eu servimos ao Senhor. Não, essa ordem aqui é fundamental. Ele está dizendo eu tomei a decisão. E com a minha decisão, a minha família vem junto. Olha só, olha que bonito. Eu e minha casa, muito bem. Agora, vocês vão gostar demais. Vai dar visão. Olha o que o povo respondeu, ó. Então respondeu o povo e disse, vai, Baruque, nunca nos aconteça que deixemos para servir a outros. Diga glória a Deus. Você viu? Ele toma a decisão, a família também toma, e agora todo o povo ali ao lado tomou a decisão de servir a Deus. Então você vê que Josué não conquistou só batalhas, ele conquistou corações para o Senhor Jesus. Que o seu coração e da sua família sirva a Jesus Cristo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você hoje. Semana que vem não falte. Vamos aprender sobre Caleb. Gostaram da mensagem? Aplauda Jesus, ele falou com você. Bem forte, povo de Deus.